Estamos aqui para falar um assunto muito importante, né? Por que você precisou engordar? Ou por que nós precisamos engordar? Por que às vezes a gente engorda, faz todo um trabalho para emagrecer, consegue, emagrece e volta de novo o peso, né? Por que as pessoas voltam de novo o peso? Esse é o assunto da live de hoje. Nós vamos falar hoje sobre os traços de caráter e onde que esses traços de caráter eles podem nos ajudar a emagrecer ou pode nos levar para uma dor muito grande e essa dor faz com que a gente engorde. Nós vamos entender que esse peso tem uma função dentro de nós. Vamos falar sobre o lado comportamental da questão do emagrecimento hoje. E seja todo mundo bem-vindo, quem está chegando aí. E eu vou falar um pouquinho aqui, para quem não conhece nada sobre o Corpo Explica, para quem conhece vão entender um pouquinho mais, né? Nós vamos entender por que isso. Por que os traços de caráter, o que é isso, o que é o Corpo Explica. Mas eu posso dizer para você o seguinte, eu passei por esse processo agora recentemente, de a análise corporal me ajudar a me entender e assim eu consegui melhorar em tudo, melhorar como pessoa, melhorar no meu processo comigo mesmo e como fazendo essa formação do Corpo Explica, eu primeiro apliquei em mim e tudo que é bom eu gosto de trazer para vocês aqui, né? Então sempre eu trago uma coisa bacana, sempre focado numa vida plena. Eu acredito firmemente que o Senhor nos colocou aqui para ter uma vida plena em todas as áreas. E o corpo explica como é que a mente funciona. É essa que vai ser a nossa conversa aqui hoje, e isso focado dentro do emagrecimento. Mas o que é isso? O corpo explica? Como é que é esse negócio, traços de caracteres, né? Olha só, quando nós somos formados ainda no ventre da nossa mãe, ainda quase um bebezinho lá, bem no iniciozinho da nossa vida, fetal ainda, os neurônios, nós temos bilhões de neurônios, né? E os neurônios, eles vão se juntando, é como se dessem descargas elétricas, né? Eles vão criando sinapses. E isso, para nós leigos, podemos dizer que é como descargas elétricas. Então nós somos, sim, descargas elétricas ambulantes. E isso daria muito problema para nós se não tivesse um controle. Qual é o controle que Deus deixou para nós? Um controle chamado capa de mielina. É como se fosse uma borracha no fio elétrico, né? O fio de escapado é um perigo, mas se coloca uma borracha, aquela borrachazinha, né? aquele fio, o fio, né? ali, e organiza essa eletricidade. Dentro de nós seria mais ou menos assim também, e começa ainda no ventre da mãe, e essa capa de mielina, que é essa mielinização, ou seja, vai encapando esses fios, né? Desencapados aí, começa no ventre e termina ali por volta dos 5 anos de idade. Nesse momento que está acontecendo essa mielinização, ou que está acontecendo esse encapamento dos fios, é onde nosso caráter também ele é formado, né? Então começa quando? Começa aqui na base aqui da nossa cabeça, no primeiro momento é aqui bem no iníciozinho da cervical aqui, onde lá no útero ainda começa a encapar. E depois vai descendo para a região torácica, vai descendo, lombar, até chegar na região sacral, ali por volta dos 5 anos de idade. Quando essa capa ela vai sendo feita, essa mielinização vai acontecendo, é como se abrisse um mundo novo para nós. Então começa aqui, no início é só a cabeça que está funcionando, né, lá no ventre da nossa mãe. Quando vai descendo, nós vamos sentindo outras experiências, nós vamos abrindo o mundo para outras experiências. Tanto que o último é lá na região sacral mesmo, onde as pernas já estão funcionando, a criança já corre, já é uma criança de 5 anos de idade. Ali está formado então esses traços de caracteres. São 5 traços de caráter que é formado dentro de nós, todos nós temos eles. O papo tá meio chato no início, mas logo vocês vão entender porque eu tô colocando essa base aqui pra gente entender a nossa conversa. Senão que parecia que eu tô conversando coisas muito estranhas, né? Então começa lá aqui no iniciozinho, termina na região sacral e aí vai formando então traços de caracteres que são 5. Os nomes são um pouco esquisitos, mas nós não vamos nos ater muito a eles. Mas os nomes são o seguinte: esquizoide, oral é o segundo traço, psicopata, mas não é o transtorno, não, é só o nome porque segurou, garantiu o nome de quem criou lá muito atrás, né? Psicopata, masoquista e rígido. Esses são 5 traços de caráter. Como eu disse, todos nós temos todos eles. O que difere então? Eu tenho 5, mas eu tenho um percentual provavelmente diferente do seu. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem muita dificuldade para emagrecer, é bem provável que se ela fizer uma análise corporal, que é o indicado, se ela fizer uma análise corporal, ela vai ver que ela tem bastante de oralidade. Ou seja, o traço oral dela
é maior talvez do que o meu. Eu tenho um traço oral alto, 28%. Mas eu tenho outros traços também altos que equilibram isso aí, então para mim é um pouco mais fácil. Mas quando é que forma então o traço oral? E por que que as pessoas que têm um traço oral mais forte, maior, num percentual maior, têm mais dificuldade de emagrecer? É isso que nós vamos conversar aqui. Mas essa é a primeira live, vamos fazer 2 lives. A segunda vai ser da quinta-feira. Vou falar de outro traço de caráter, que é o masoquista, que também tem tendência para engordar. Mas vamos entendendo ali, né? Olha só, o traço de caráter ele é formado, Deus é tão perfeito, tão maravilhoso. O traço de caráter traz para nós recursos para sermos tudo aquilo que nós precisamos ser. Então eu vou repetir porque é sério. O traço de caráter, ele é formado dentro de nós para sermos tudo aquilo que nós precisamos ser na Terra, para cumprir a nossa tarefa, a nossa missão aqui na Terra. Mas esse traço de caráter, ele é formado num momento de trauma. Vou explicar melhor. Então, tá lá descendo a capa de mielina, né, acontecendo a mielinização. E, por exemplo, se uma pessoa teve uma gravidez muito conturbada, com muito problema, às vezes até teve início de aborto, problemas ali dentro, a forma como esse feto, esse bebê sentiu lá dentro, no momento que estava sendo mielinizado, a primeira parte aqui, que é a bina cervical, se ele sentiu muito, esse trauma faz ele se formar de uma forma. Pode ser que o outro lá passou problemas também, mas ele não sentiu no momento. Outra situação, o segundo momento, a segunda fase da mielinização, é quando forma o traço de caráter oral, que é formado normalmente quando a criança está na fase de amamentação. Então é desde ali o primeiro mesinho de vida até 1 ano, mais ou menos. É onde já depende 100% de alguém alimentar ela. Então tem muito a ver com a amamentação, tem muito a ver com desmame, tem muito a ver se a mãe tinha outros filhos e não conseguia ali às vezes cuidar da melhor forma, a mãe fez o melhor, mas não conseguiu por algum motivo. A dor que esse bebê sente é a dor do abandono, porque ela já nasceu, ela precisa ali da mãe ou de alguém que vai cuidar, e às vezes a mãe ou quem está cuidando não tem às vezes a condição de fazer por aquela criança o que a criança espera. Então, a dor desse traço, a dor desse momento da mielinização é o dor do abandono. Só que toda dor tem em contrapartida um recurso. Qual é o grande recurso que o oral tem? É a comunicação. Então, se o oral ele está no recurso, se o oral ele está bem na vida, ela é aquela pessoa que fala, que palestra muito bem, que conversa com as pessoas, que sabe ouvir, que sabe sentir as pessoas, é uma pessoa que lida muito bem com pessoas. Mas se ela está na dor, ela se sente abandonada e vai tentar resolver isso de alguma forma. E é o assunto da nossa live aqui, é justamente esse, né? Que dor é essa? Vou falar algumas características físicas do oral, para ver se você se identifica. Primeiro, o oral tem um olhinho pequeno, igual o meu. Se o seu olhinho é pequeno, assim, mais fechadinho assim, parece que vai quase fechar, essa é uma característica de uma pessoa que tem oralidade. Também a maçã do rosto, igual a minha, tá vendo que a minha é bem de oral, tá vendo a maçã do rosto assim, meio redondinha assim? Quem tem o rosto bem redondo, eu não tenho o rosto bem redondo, mas talvez você tenha. Quem tem o rosto redondo mesmo, redondo, essa pessoa também é uma pessoa que tem mais oralidade. A pessoa que tem mais gordurinha no corpo, sabe, cheio de gordurinha, aquelas gordurinhas indesejáveis, essa pessoa também tem um traço maior de oralidade. Quem tem um buraco no peito, você tem um buraco no peito, pode ser homem, pode ser mulher. Pode ser a mulher que tem os seios grandes e no meio parece que tem um buraco, pode ser que tenha seios pequenos e tem um buraco, e homem também, que você vê como se tivesse separado, uma parte aqui, e no meio tem um buraco. Aí você fala, André, todo mundo não é assim? Não, quem não é oral tem isso aqui reto. Ou então se são seios que fecham tudo, e se é homem, é reto aqui. Então esse buraco no peito é muito característica do oral, ele é mais redondinho. Às vezes o oral nem está tão acima do peso, na maioria das vezes está. Mas às vezes não está não, porque também tem o oral, que eu não dou tempo de falar aqui hoje, mas tem o oral da falta. É uma outra situação que também é oralidade, que também vai resolver tudo na boca, né? Então aquelas pernas mais gordinhas, sabe joelhos que chega a se encontra? Não tem gente que vem retinho o joelho, que parece que vai se encontrar assim, faz um X no meio. Esse joelho se encontrando também é uma característica de oral. Vocês já identificaram alguma coisa aí? Alguma coisa que eu falei? Falou assim, nossa, eu tenho isso aqui.
para saber, abre um parênteses, né? Para saber exatamente o tanto que você é oral, você teria que fazer uma análise corporal. Mas vamos falar aqui em linhas gerais, que eu acho que você já deve ter identificado. Se você é oral, você já identificou algumas coisas aqui que eu falei. Sabe carne mais molinha? Mais flacidez? Sabe quando você pega no corpo, você sente que você é mais molinho? Não tem gente que é bem durinho, socadinho? Se você é o contrário, o socadinho, provavelmente ele é o assunto da live de quinta-feira. Que aquele bem socadinho, durinho, ele é o masoquista, provavelmente, né? Então se você é mais durinho, então vamos falar sobre isso na quinta-feira. Mas hoje nós vamos falar sobre a quem é mais flácido. O oral é aquela pessoa que dá vontade de abraçar. É aquela pessoa que as pessoas olham e falam, nossa, você não parece que tem a idade que tem. Não é só porque está conservada, é também porque está conservada, mas o oral tem cara de bebê. É aquela carinha de tipo, me pega no colo. É bem assim que é o oral, né? Então se você já se identificou, então nós vamos falar com você aqui hoje. Então vamos lá. Então o oral, ele é alguém que ele se sentiu abandonado na fase de lactação, na fase de amamentação. Pode ter sido também desmamado, né? O desmame precoce, o desmame errado. Então tudo isso aí faz com que crie um trauma. E esse trauma traz então um traço mais forte de oralidade, né? Então eu falei um pouquinho como entender se você é mais oral ou menos oral. E é interessante que é o seguinte, nós vamos entender hoje o que isso tem a ver com a obesidade. O que essa oralidade tem a ver com a obesidade. Por que o excesso de peso sempre persegue algumas pessoas e outras não? Nós vamos entender através dessa dinâmica da oralidade. Vou deixar aqui dicas muito práticas para vocês, né? Coisas que eu tenho feito, porque eu também tenho oralidade. Então eu tenho feito e quero deixar para vocês coisas práticas para você fazer, para dar conforto para a sua oral, conforto para você não sofrer com a oralidade. Então vamos ver, né? Eu anotei algumas coisas aqui para não me perder, né? Então, as características físicas eu já falei com vocês aqui. Falei várias coisas, né? O olhinho pequenininho, a maçãzinha do rosto, rosto redondinho, né? Esse jeitinho, esse buraco no peito, esse jeitinho de me pega no colo, né? Essa infantilidade, às vezes, no rosto, o rosto que lembra infantilidade. Tudo isso aí, os joelhos se encontrando, são características de oral. Lembrando que para fazer análise tem que ser com analista. Eu tô me tornando analista agora, né? Mas você pode ter uma ideia de que você tem mais oralidade do que a maioria das pessoas, talvez, que você conheça, né? E como é que é o comportamento dessas pessoas, né? Como é que o oral se comporta? Qual é a dor do oral? Eu falei com vocês, a dor do oral é o abandono. Então, como é que ele sente? Como é que ele se comporta, né? Como é que é o comportamento do oral? O oral, ele é carente. Ele é carente. Sempre ele é carente. Não tem a ver com a amamentação? Então não tem a ver com a questão da boca? Não tem a ver lá na primeira infância, lá no iniciozinho? Então o oral, ele sempre está com falta. A melhor definição do oral é esse buraco no peito. Por isso que todo mundo que é oral tem um buraco aqui no meio. É um buraco que não preenche. Por isso que o oral, ele procura comer o tempo todo. Quando ele não come, ele bebe. Bebida alcoólica mesmo, né? Então também o alcoolismo vem como uma resposta para essa dor que o oral sente. Mas o mais comum é realmente o excesso de comida, né? Então ele é carente. Por isso o oral, ele tem forte tendência à dependência emocional. Então o oral é assim, quando ele tem uma amizade, ele gruda na amizade, ele gruda no amigo. Se ele tem um namoro, um marido, uma esposa, alguém, um cônjuge, ele também gruda nessa pessoa. Então o oral, quando ele está na dor, ele tem tanto medo de ser abandonado e ele começa a despertar tanto essa questão da dependência emocional que ele gruda nas pessoas. Então o oral, ele quer o tempo todo ter gente por perto. Na verdade o oral quer ser abraçado, porque o oral é carente, né? Nós vamos entender o que a gente pode fazer em relação a isso, tá? Tô só descrevendo por enquanto, mas tem solução, não preocupa não, que não é ruim ser oral não. Eu sou oral, eu posso dizer, não é ruim ser oral não. Só não pode ficar na dor, tem que ir pro recurso, é isso que eu vou falar com vocês aqui hoje, né? Então o oral, ele resolve, quando ele não tem consciência do que está acontecendo com ele, ele costuma resolver, entre aspas mesmo, porque na verdade não resolve. Ele vai tentar resolver de duas formas, ou comendo e bebendo, ou então chorando.
Só que a maioria de nós aprendeu que adulto não chora. Se for homem, então piorou ainda, né? Homem não chora. Então aí a gente engole o choro. Quantos de nós ouviu na infância 1 milhão de vezes? Engole esse choro, menino. Você já é um rapaz, você já é uma mocinha, engole esse choro. Então nós aprendemos que chorar não é bom. Só que o oral, ele precisa chorar. Então se ele não chora, ele come. Porque tem menos crítica em cima da comida do que em cima do choro. Então ele resolve essa carência comendo mais do que a maioria das pessoas, né? O oral, ele é muito sensível. Então o oral pode chorar do nada, pode ficar triste do nada. Ele é sensível. Ele sente muito a dor dele e ele também sente a dor dos outros. Então o oral é aquela pessoa que todo mundo quer de amigo. Porque ele entende. Ele entende os problemas, ele ouve. O oral, ele é de ouvir. Então o oral é aquela pessoa desejada para ser amiga. Só que quando ele procura, ou ela procura a pessoa para ser amiga dela, ela não encontra. Porque às vezes ela procura numa pessoa que não é oral. Tem traços de caráteres extremamente frios, e não é ruim, é o jeito que a pessoa é. Então, por exemplo, o esquizoide, que é o primeiro que foi formado, né, que ainda no início da mielinização. Então, se um oral, vamos imaginar que você seja oral, e você casou com um esquizoide, o esquizoide é o cabeção. O esquizoide é o que gosta de esconder na caixinha e ficar quietinho lá dentro. O esquizoide, ele conversa pouco, ele pensa muito, ele tem muitas ideias. O esquizoide não gosta de abraço, não gosta de ficar com esse negócio de beijando, sabe, esse negócio dele, o esquizoide não gosta. Então, se você é uma pessoa oral, as pessoas vão querer correr pra você, pra ter colo, pra ter conforto, pra ganhar carinho, pra ser ouvido. Mas quando você, que é oral, procura alguém e você precisa muito disso, muito mesmo disso, para te ouvir, para te dar colo, muitas vezes você está procurando a pessoa errada. Pessoas que não gostam. Se for um esquizoide, por exemplo, não quer nem contato. E é a hora que você quer carinho. Então tem muitos casamentos que podem acabar por conta disso. Porque o oral quer carinho e casou com a pessoa que não é chegado nisso. Mas não é porque é ruim, é porque é diferente. Né? Então por isso que é importante entender cada um e saber o que cada um é, que tanto que cada um é. Vamos continuar, estamos só na metade, vamos dizer aqui, né? Então, o oral, ele, como ele sente muita dor, porque ele acaba não sendo compreendido, porque ele não recebe o carinho que ele quer, ele não recebe o ouvido que ele quer, e ele vai ficando cada vez, ele já é carente, vai ficando cada vez mais carente. E aí onde é que ele procura o conforto? Ele vai procurar o conforto na comida, ou às vezes na bebida, ou às vezes nos dois, né? Então olha só, vamos pensar aqui, foi até a chamada que eu fiz aqui para essa live. O que a gente ganha? Por que a chamada foi essa, né? Por que eu ganho com o meu peso? Por que eu não consigo emagrecer? Então, existe um ganho aí? Existe um ganho. Existe um ganho. Por isso que as pessoas não conseguem, se perdem peso, voltam e recuperam de novo. Porque ele está ganhando alguma coisa com esse peso. Então, vamos imaginar primeira coisa, o que o oral ganha quando ele está gordinho, gordinha, quando ele está bem acima do peso? Aí você fala assim, não, ele não ganha nada, é muito ruim. É muito ruim estar acima do peso. Sim, existe um lado que você quer emagrecer e não consegue. Mas por outro lado, existem alguns ganhos. E enquanto nós não resolvermos esses nossos ganhos, ou seja, eu tenho que compensar isso com outro tipo de ganho, eu inconscientemente puxo o peso de novo para mim. Então eu sei que eu tenho que ter peso, eu faço a dieta, eu perco peso, mas aí eu perdi algumas coisas que eu estava ganhando, que nem eu estava sabendo. O que eu faço? Eu volto para trás e eu ganho peso de novo e equaliza. Agora, quando eu tenho consciência, eu posso negociar isso. Eu ponho substitutos para esse ganho. Então, vamos lá. Primeiro ganho, então, olha só. Lembra que o oral, ele é formado lá quando é bebê ainda? E que a dor do oral é o abandono? Então, ele tem até carinha de bebê, porque ele quer ser cuidado. É como se aquela carinha, tipo, cuida de mim. É assim que é o oral, um bebezão. Um famoso, que é bem oral, era o Jô Soares, né? O Jô, ele tinha que cara de bebezão, não tinha? Então imagina dois famosos, né? Dois famosos que são bem cheinhos e bem gordinhos. Um era o Jô e o outro o Faustão. Se esses dois estivessem na sua frente, quem que você abraçaria? Quem que dá vontade de abraçar? Eu tenho certeza que você vai falar o Jô. Porque o Jô é aquele tipo bebezão que cresceu. Então parece que é fofinho, dá vontade de abraçar. Então o oral tem essa característica. Se o oral emagrece e ele não resolveu ainda as questões dele, não entendeu essa carência que é natural dele, e ele não conseguiu ainda resolver as carências dele, não conseguiu ainda colocar outras coisas mais saudáveis no lugar disso,
ele se mantém acima do peso, gordinho até obeso, porque aquele bebezão atrai abraço, atrai cuidado e assim ele não vai ser abandonado. Isso é uma dinâmica inconsciente, uma dinâmica inconsciente. Se eu era gordinha e tinha cara de bebezão e todo mundo me abraçar, imagina se eu faço uma bariátrica e de repente eu fico 50 quilos a menos. Uma pessoa 50 quilos a menos não dá mais vontade de abraçar. Não dá, mas não fica fofinho mais. E aí acaba perdendo esse recurso que ele tinha de atrair pessoas para ele. Então lembra que o oral é o bebê. O oral é a criança que está dentro de nós. E se essa criança ela está na dor, se essa criança está ferida, ela vai ficar o tempo todo com medo de ser abandonada. Mas se eu tirei essa criança da dor, eu vou para o outro lado, que eu vou falar no finalzinho aqui, que é o recurso. Eu tenho um recurso, mas se eu ficar na dor, não vai funcionar, né? Outra coisa, quando eu estou comendo sem consciência, aquela carência, ela desaparece naquele primeiro momento. Então, eu tô fazendo dieta, beleza, eu tô emagrecendo. Mas na hora que eu sinto a carência, eu não tenho muita consciência disso, e eu pego um doce, eu pego um chocolate, eu pego uma coisa bem calórica, naquele momento que eu estou comendo, a minha carência desaparece. É bem desse jeito. Então a comida é quase um conforto, é um conforto, né? Então eu tô comendo, é tipo anestesia. Nem lembro que eu tô carente. Acabei de comer, eu já sinto de novo a carência. Por isso que a gente fala assim, nossa, eu acabei de comer, mas eu tô com fome ainda. Não, você não tá com fome. É porque você estava resolvendo a sua carência com a comida e agora você tirou. De repente você tirou o seu conforto e você encarou de novo a sua própria carência, né? E uma outra situação também, que eu vou falar mais na quinta-feira, mas vou falar rapidamente aqui, em relação ao abuso sexual. Porque o abuso sexual na infância, né? E abuso sexual, vamos lembrar aqui, não é só estupro. Às vezes tem pessoas que já passaram por abuso sexual, mas não acham que passou, porque pensa que abuso sexual é só estupro. Não, abuso sexual é qualquer coisa que seja demais para a criança naquela idade. Então pode ser ver alguém, passar problemas que não eram da época, sobre sexualidade dos outros, enfim, tantas questões que pode passar, não é o assunto bem para hoje. Mas quando eu estou... Lembra que a dor do oral eu abandono, eu não quero ser abandonada. Uma criança, quem lida com essa situação sabe disso, uma criança que é abusada sexualmente, ela tem duas dores. A dor do abuso em si, mas tem também a dor do abandono, porque naquele momento o pai não foi suficiente para salvar, a mãe não foi suficiente para salvar. Tem muitos casos ainda que a criança conta para o pai e para a mãe e apanhou, e o pai não entendeu, a mãe não o acusou. Então ela se sente abandonada. Então o abuso sexual tem o lado da sexualidade, que vamos falar na quinta-feira, que tem a ver com rígido, com perfil rígido, mas tem também o abandono. Ao ser abusada e ela não foi socorrida, então ela foi também abandonada por aqueles que deveriam proteger essa criança. Então como é que ela faz? Gente, isso parece muito doido, né? Mas eu já ouvi isso algumas vezes, muitas vezes, inclusive de clientes, né? Eu comecei a emagrecer, Andréia, mas aí logo o pedreiro mexe comigo, o homem mexe comigo, e eu sou tipo desrespeitada, aí quando eu fico cheinha, fica melhor. Não tem nada a ver, eu não estou dizendo que quem está acima do peso não é atraente, não tem nada a ver, isso é tudo uma dinâmica da pessoa. Ela pensa, eu me protejo ficando gorda, eu me protejo ficando obesa, eu me protejo com essa capa de gordura. Então, na verdade, ela está fugindo do abandono. Não tem nada a ver de ser atraente ou não ser atraente. Tem a ver com a proteção que ela busca com a capa de gordura, que tem a ver com a sexualidade dessa criança que sofreu um abuso sexual. Então, uma vantagem de estar acima do peso é a proteção que eu tenho dessa capa de gordura que está sobre mim. É pesado, né, gente? Esse assunto é bem pesado, mas o melhor é saber que a solução ela pode estar na nossa frente. Basta ter o conhecimento e fazer o que tem que ser feito. Então agora eu vou falar algumas coisas, né? Não dá pra falar tanto, até porque o que acontece? Eu tenho uma novidade pra vocês, na quinta-feira eu vou contar mais, eu tô lançando um acompanhamento individual. Por que isso? Porque na verdade, por exemplo, eu tenho 28% de oral, é muito, só que eu tenho 28% de rígida. Então a rígida equilibra a minha oral e a minha oral equilibra a minha rígida. Eu posso fazer essa dinâmica. Mas se eu não sei disso, aí as coisas ficam complicadas, né? Mas vamos dar algumas dicas aqui, olha só. O oral gosta de... O que o oral gosta? O que o oral precisa, né? O oral precisa, entre outras coisas, precisa de sensações. Sensações físicas. Coisas gostosas de sentir, não só de comer. Comida faz parte.
Mas só que não precisa ser só comida, pode ser outras sensações. Por exemplo, caminhar na grama, se você acha gostoso o oral, pode ser uma coisa boa pra você, né? Se você acha gostoso um banho quente, pode ser um banho quente demorado. Se você tem uma banheira, então melhor ainda. Se você tá aqui perto de Caldas Novas, pode ser Caldas Novas. aquela coisa gostosa, mas não dá pra ser todo dia, né? Mas um banho quente dá pra ser todo dia. Quando eu estou assim mais carente, gente, eu chego a tomar 4, 5 banhos quentes no dia, porque eu já descobri, depois que eu tive consciência, né? Então eu tô tipo meio deprimida, meio triste, não tem nada de acontecendo, mas eu tô, é minha oral que tá desse jeito, né? Então o que eu faço? Eu dou um banho atrás do outro, porque é gostoso o banho, não é por causa de limpeza, não é pelo conforto. Então dê experiências sensoriais diferentes, coisas gostosas, para sentir no corpo, e isso dá um prazer, porque é confortável pro oral, porque aí não é só comida. Pode ser comida também, em alguns momentos, mas não é só comida. Eu tenho outras sensações também que me dá prazer, um prazer mesmo, né? Prazer físico, né? Então descubra o que é gostoso para você e faça com frequência, para você não sofrer com a sua oralidade. Segunda dica bem interessante é o seguinte: sempre que quiser e precisar, chore. Se você tiver um oral perto de você, uma pessoa que seja oral, ótimo, essa é a melhor pessoa para você chorar, gente. O oral te entende, o oral é sensível, o oral te dá colo, te dá ombro. Então se você tiver um oral por perto, chore com esse oral. Fala, ó, só quero só chorar, não tem nada, não, ó, deixa eu chorar e falar bobagem aqui. Ótimo. Se você não tiver, chore debaixo do chuveiro, enquanto toma um banho quente, chora. O choro é muito importante. Não engula o choro. Alguém falou com você, né? Falou comigo, falou com muita gente. Engole esse choro, menino. Engole esse choro, menina. Né? Não precisa engolir o choro. O choro faz parte dessa descarga do oral. Quando o oral não chora, ele come. Então, ao invés de sempre comer e comer o excesso, então chore. Deita na sua cama. Eu gosto de fazer assim, eu faço tipo conchinha, eu ponho vários travesseiros assim, e eu entro no meio e choro, levanto boazinha, como se nada tivesse acontecido. Então, choro faz parte do oral. Tá com vontade de chorar, não segura o choro. E eu aprendi uma coisa que é muito bacana, que é, enquanto eu tô chorando, eu me abraço e falo assim: seu choro não me incomoda. Seu choro não me incomoda. E eu vou fazendo assim comigo. É muito gostoso fazer carinho na gente mesmo. Oral gosta muito disso. Se você não é oral, você não vai estar entendendo, mas se você é oral, você está me entendendo. Conviva com outras pessoas, principalmente pessoas que gostem de você, que você goste, que seja agradável, do seu tipo. Porque às vezes tem um tipo que a gente precisa andar, não, é o tipo que faz bem pra você. Quem é o tipo de pessoa que você convive e que você gosta? Procura oportunidades de conviver mais com pessoas que fazem bem pra você. Não precisa ser só o marido, só a esposa, não precisa ser só o namorado, só as mesmas amigas, não. Abra-se para conhecer mais pessoas, para conviver com mais pessoas, para ver que tem muita gente legal nesse mundo, além do seu cônjuge, além dos seus filhos, além daquelas pessoas que você já está acostumada, né? E lembre-se sempre que você, como oral, você gosta de conforto. Então dê conforto para você. Por exemplo, oral não gosta de treinar. Treinar, exercício físico, não gosta. Então se você decidiu que você vai treinar, é ótimo, tem que treinar mesmo, é importante treinar, mas não é uma coisa, por exemplo, assim, tô muito estressada, vou treinar, isso não é conversa para oral. O oral tá chateado, quer comer, não quer treinar, né? Então você pode fazer algum acordo, por exemplo, vai treinar, que na volta, tipo, você vai dormir mais cedo, ou você vai ganhar um banho gostoso, converse com você mesmo, dê algum conforto. O oral, ele busca conforto, porque o oral é carente, é físico, é coisa física, né? Então, procure saber o que é bom pra você e faça isso com mais frequência, pra você não ficar na dor. Pra fechar nossa conversa de hoje, lembrando que na quinta-feira, né, eu vou falar sobre o masoquista, que é outro tipo que engorda, só que o oral, ele engorda fofinho, o oral é macio. Ei, Érica, seja bem-vinda. O oral é aquele tipo que engorda fofinho, que você pega e que é fofinho, que é gostosinho. O masoquista é o que engorda e é duro. Aquela pessoa que parece uma caixa, parece um tronco, é forte, é grande. Nós vamos falar sobre essa outra situação. E pode ser que você que está me ouvindo seja as duas coisas. Que você em alguns momentos seja mais fofinho e em alguns momentos seja tipo um tronco. E se você tiver essa combinação dessas duas coisas, você vai ter que fazer rapidamente algumas coisas por você, para você parar de sofrer. Porque para fechar nosso raciocínio aqui é o seguinte: imagina, todo traço de caráter, existe a dor do traço e existe o recurso do traço.
Mas se você estiver muito na dor, você cai para doença. Se você estiver mais para o recurso, você chega no potencial, ser tudo aquilo que Deus te fez para si. Então vamos rever. Qual é a dor do oral? A dor do oral é o abandono. Ele se sente abandonado. Se ele não está atento a isso e não faz as coisas que tem que ser feito para cuidar dele, ele vai cada vez ficar mais longe do recurso, que é a comunicação, que é esse lado sensível, que é gostar de gente e dar muito certo com gente. Ele fica cada vez mais longe do recurso e mais enterrado na dor, achando que todo mundo vai abandonar, que todo mundo vai deixar de alguma maneira. Ele vai entrando tanto na dor que essa dor leva ele para doença. Quantas pessoas novas, pessoas aí com 30 anos, com 40, 50 da minha idade, nem se fala, né? Quantas pessoas que estão totalmente doentes, é diabetes, é pressão alta, é dor de cabeça sem fim, é dor no estômago, é dor nos ossos, dor na junta, é tanta dor que as pessoas sentem. Por que isso? Essas dores vêm antes do tempo, porque a pessoa está tão na dor, que o corpo já não está aguentando. E para fechar é o seguinte, eu falei que são 5 traços de caráter. E se você, todos nós temos os 5, só que percentual diferente. Se você tiver na dor com mais de 50% disso, você já está na zona de doença. Na zona de doença. E tem pessoas que vivem os traços de caráter deles são a dor, porque ele não tem consciência. Então ele tem um grande potencial, porque tem recurso de todos os traços, mas ele está vivendo, na maioria das vezes, na dor dos seus recursos, né? Isso é o que eu queria dividir com vocês hoje. Na quinta-feira eu espero vocês, vou deixar gravada essa live aqui, e na quinta-feira eu espero vocês para falar um pouco da rígida, porque o perfil de rigidez não tem tanta tendência, a não ser em alguns casos. Mas o masoquista, esse sim, ele tem que ser forte. E para ser forte, ele acaba ficando gordinho e por isso tem dificuldade de emagrecer. Eu vou falar com você sobre isso na quinta-feira. Obrigada pela companhia, muito bom estar de volta nas lives. Eu vou voltar a fazer live porque a minha oral precisa falar com vocês. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia de vocês e até quinta-feira, se Deus quiser.